Bom, nós queríamos conversar com vocês sobre os inimigos desencarnados. Bom, para começar, nós precisamos entender duas coisas. Primeiro, inimigo. O que é um inimigo? Né? Aquele que não nos quer bem, não é isso? E desencarnado é aquele que não tem um corpo físico, né? É um ser espiritual, um ser que está do outro lado da vida. Então, esses são os nossos inimigos desencarnados. E como é que eles se manifestam? Através do pensamento. Olha só, e a gente nunca pensou que fôssemos suscetíveis de serem dirigidos e comandados pelo pensamento. Tudo na parte espiritual começa pelo pensamento. E aí eles começam a intervir na nossa vida, criar problemas para a gente, dificuldades. Deixam a gente muitas vezes com pensamento fixo. Pensamento fixo significa pensar numa só coisa o tempo todo, sabe assim? Pensamento fixo é sinal de inimigo desencarnado. Então, a gente já consegue fazer uma pequena avaliação. De vez em quando a gente tem uns flashes de pensamento fixo, assim, sabe? Então, precisamos ver se não estamos sob alguma influência infeliz. Bom, mas vamos seguir em frente, né? Como é que ela se manifesta e pelo pensamento, obviamente, e também situações constrangedoras. Muitas vezes a gente perde o controle, esbraveja, briga, cria confusão. Muitas vezes isso é da gente mesmo, a pessoa tem aquela índole, né? Mas na maioria das vezes ela pode estar sob uma influência infeliz. Porque qual é o objetivo de um inimigo? O que eles gostam de fazer? Se ele for encarnado, que estiver aqui, o que ele gostaria de fazer? Não é? Gostaria de ver a gente numa situação ruim, constrangedora, difícil, complicada. Isso que seria. E no mundo espiritual do mesmo jeito. Vai adorar ver a gente lá com a cabeça inchada de tanto bater a cabeça em coisas que a gente não devia ter feito e fizemos. Então, esse é o objetivo dele, é atrapalhar o nosso desenvolvimento, a nossa evolução, o nosso crescimento. É isso que eles fazem. E aí, sabe o que eles começam fazendo? Quando a gente é jovem, é mais fácil eles contornarem a gente, porque a gente é mais suscetível de receber essas informações, essas orientações. Quando a gente é jovem, não é? Dá a impressão que a gente pode tudo, não é assim? Temos essa sensação? E aí tem alguém do lado falando, você pode sim, a vida é sua, o problema é seu, olha, você pode sim, você tem poder, você consegue, ele vai para o mundão aí bater a cabeça para tudo quanto é lado, não é? Você lembra quando a gente era jovem, quem tem o cabelinho branco aí, lembra? Alguns que estão aqui não bateram a cabeça, mas eu bati. Eu não tenho totalmente cabelinho branco, mas tenho um pouco, né? Então eu também bati a cabeça quando jovem, faz coisas que não precisa, que não deve, que não tem que fazer, cria confusão, faz malcriação para as pessoas, não é? As pessoas que mais amam a gente muitas vezes cria problemas, malcriações. Então, é assim, quando a gente tem um inimigo que está do outro lado da vida, nós temos um problema muito grande. Por quê? Se ele estivesse aqui, a gente enxergaria ele. Então, você poderia desviar, poderia não passar na frente da casa dele, poderia se esquivar, poderia até mudar de bairro, de cidade, de país. Você poderia tomar um monte de providências. Mas e quando você não enxerga o seu inimigo? Que providência você vai tomar? Olha que difícil que é. Aí nós precisamos pensar nas providências que o Evangelho nos sugere. Quais são essas providências? As providências da prece, as providências da humildade, as providências do perdão e uma série de outros, não é? Que façam que a gente possa ir devagarzinho se reconciliando com o nosso passado. Bom, mas para a gente falar de inimigo desencarnado, primeiro a gente precisa acreditar que existem desencarnados, gente que não tem um corpo físico. Isso é fácil de aceitar? Mas então, se a gente tem dificuldade de aceitar isso, vamos apenas imaginar que eles existam. Não precisa aceitar agora, vamos imaginar. Se ele realmente existir, como é que seria, não é? Como é que seria isso? Aí você vai lá no espelho da sua casa, olha bem para você e fala assim, eu te conheço. De vez em quando a gente não tem uns dramas assim, você olha no espelho e fala, esse sou eu, meu Deus do céu. Já fizeram isso? Olhem com profundidade para o espelho e fala, isso aí sou eu. O que você está fazendo? O que você está fazendo na sua vida? Conversa com você mesmo no espelho. Então, aí a gente vai entender, buscar entender da espiritualidade, se a gente aceitar, por hipótese que ela exista, que nós precisamos trabalhar por isso. Aliás, é por essa uma das razões que nós viemos para a Terra. Porque nós não viríamos para a Terra
se não tivéssemos inimigos desencarnados. Olha só, eu que inventei esse chavão agora, sabiam? Eu que inventei. Sabe por que a gente tem inimigos desencarnados? Porque nós aprontamos no passado. A gente não tem vontade de aprontar hoje? Eu, por exemplo, tenho vontade de matar um todo dia. Não sei se vocês têm isso, né? Eu tenho vontade de pegar um pelo pescoço, assim, com muito amor, assim, com muito carinho. Então, significa que no passado nós já fizemos o quê? Não ficava só na vontade nem no pensamento, né? A gente fazia as coisas que não devia, óbvio. E aí, como as leis de Deus são absolutamente perfeitas, aí nós respondemos com as leis da criação. E aí as leis da criação falam assim: olho por olho, dente por dente. Leis da criação, não dos homens, né? Então nós vamos sentir na pele o que fez o outro sentir na pele o que fez o outro sofrer. Olha só a lei de causa e efeito acontecendo. E se a gente fez isso com alguém, obviamente a gente tem inimigos desencarnados. E se a gente aprontou alguma coisa dessa, obviamente a gente teve que vir para a Terra. Porque se a gente tivesse se livrado da Terra, obviamente a gente não estaria mais aqui. E como é que se livra da Terra? Se livra da Terra andando na mais perfeita diretriz e na mais perfeita linha, através de ações, de pensamentos, de trabalhos, de uma série de coisas, para fazer a gente completar a nossa encarnação aqui. Mas fiquem tranquilos, vocês vão voltar muito ainda pela Terra. Vocês não, nós, né? Nós vamos voltar muito ainda para cá, porque a gente não conseguiu resolver nenhum dos problemas que a gente tem no passado. Olha só, nenhum a gente conseguiu resolver ainda. Imagina os outros. E quantos outros a gente tem, né? O André Luiz fala pra gente em 5 minutos de bobeira, pra gente, 5 minutos de desequilíbrio, 5 minutos infelizes, arruma uma confusão pra gente que leva um século para ser resolvida. Não é em 5 minutos que o motorista desfere um projeto contra o outro e tira a vida dele? Olha aí, um século para corrigir isso. Porque vai ter que trazer alguém, vai ter que ser tutor de alguém, vai ter que ser pai, avô, né, sabe, de alguém. Vai ter que fazer crescer, engrandecer, perdoar, pedir perdão. São 100 anos que a gente vai fazer isso. Por conta de 5 minutos. Aí a gente olha pra gente e fala assim: eu te conheço? Quem você é? Já olharam no espelho? Será que a gente se conhece? Talvez a gente não saiba bem quem nós efetivamente somos. Mas vamos voltar para os inimigos desencarnados. Se a gente aceita que existem inimigos e aceita que eles estão do outro lado da vida, obviamente nós temos que ter um antídoto para lidar com isso. E o antídoto para lidar com isso não é difícil. O Jesus já deixou muito claro para a gente que isso é uma tarefa relativamente fácil, só que é exaustiva. Tarefa fácil que é exaustiva. Qual a tarefa fácil e exaustiva que a mulher tem dentro de casa? Não tem nenhuma? Fácil e exaustiva. Ou tem alguma? Não, a exaustiva, que cansa, né? Que é relativamente fácil, qualquer um pode fazer, mas cansa, né? Qual que é? Limpeza, louça, roupa, não é? Essas coisas não exausta, não dá uma exaustão. Então, mas é relativamente fácil, é mais ou menos o que Jesus sugere para a gente. Aí ele vem assim e fala assim para a gente: perdão das ofensas. Jesus falou isso mais de 50 vezes no Evangelho. Por que será, né? Meu Deus do céu. Porque talvez seja uma das coisas mais importantes que a gente tem a fazer aqui na Terra. A gente tem um geninho difícil. Olha no espelho e fala assim: eu te conheço, geninho difícil. Você tem coragem de pedir perdão? Isso aí não é para qualquer um não, viu? Pedir perdão não é para qualquer um não. Tem que comer muito arroz e feijão, porque senão não pede perdão. No trânsito, por exemplo, tem alguém que faz alguma coisa errada? Ninguém aceita e admite o erro. A gente não admite. A gente sempre põe a culpa em alguém, em alguma coisa. Não, eu não dei a seta, porque você não me lembrou. A pessoa que está do lado, mas eu tenho que te lembrar de dar a seta, meu Deus do céu, que história é essa, né?
Eu parei em cima da faixa porque eu consegui brecar só aqui, sabe? E arruma desculpa para tudo, né? Aí você olha no espelho e fala assim: eu te conheço. Quem é você? Então, perdoar é uma tarefa relativamente fácil, mas exaustiva, difícil, não é? Difícil pela exaustão, fácil pela realização. Por quê? Porque através do perdão, isso vai trazendo para a gente condições melhores. A gente vai conseguindo, como posso dizer assim, colocar o nariz para fora da água, sabe assim? Respirar fora da água. Nossa, tá num sufoco dentro da água, quase se afogando. Aí você põe o rostinho para fora e consegue respirar. Então, a prática do perdão, a prática da caridade, a prática do bem ao seu semelhante, isso também ajuda bastante com os nossos inimigos. Vamos imaginar que você tem um inimigo desencarnado. Isso isso é coisa, a maioria das vezes, só com o expositor que acontece, viu? Não é com o assistido, não. O assistido não tem esse problema. Os expositores estão lotados desse problema, inimigos desencarnados. Aí vamos imaginar assim, a gente senta aqui, ninguém precisa saber, ninguém. A gente pode conversar com ele, ninguém precisa saber. Olha, escuta, o que eu posso fazer para me reajustar com você? Eu nem sei no que eu errei, porque Deus tem tanta misericórdia que apaga a nossa memória, desliga uma chavinha da memória e a gente não se lembra. Mas me fala o que eu posso ser útil, aonde eu posso ser útil, fala com sinceridade. Olha só, isso pode ajudar bastante, ajudar muito, 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 muito mesmo. Mas a gente está falando assim de um perdão verdadeiro, que a gente vai buscar um perdão verdadeiro, não é esse perdão assim de boca para fora, sabe? Aquela coisa que cansa a gente ficar ouvindo: desculpa, 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 desculpa. Sabe aquele que os irmãos fazem em casa? Ele vai lá e dá uma paulada na cabeça do irmão: desculpa. Aí o outro irmão vem e dá uma chapada nas costas dele: desculpa, sabe assim? Não é essa, é aquela sincera, aquela que você olha no espelho e fala assim: eu preciso te conhecer melhor. Senhor, posso ser mais sincero? Posso ser mais sincero? Mas tem uma coisa que é legal que os inimigos de desencarnados fazem com a gente, é muito legal. Sabe o que eles fazem? Eles nos dão uma oportunidade de crescimento espiritual. A gente pode crescer com isso. Então, você já viu aquela frase assim: se você ganhar um limão, o que você faz com ele? Faz uma limonada, né? Que gostoso, né? A limonada é boa, você aproveita aquilo, né? Então, se você está sofrendo de perseguição, dificuldade, problema, confusão, você pode usar isso em seu favor. Nossa, mas que coisa legal fazer isso, hein? O inimigo está lá pensando que está te apertando, e ele está te favorecendo, ele nem sabe disso. Olha que coisa. Sabe como que você pode fazer isso? A gente pode fazer isso pensando na prática do bem, no esquecimento, no perdão. Olha, é compreensível que a pessoa tenha muita raiva de mim, é compreensível. Você aguentar firme, resignação, paciência. Isso vai ajudando tanto a gente, porque a gente vai crescendo espiritualmente com isso. Agora você imagina, se a gente entrar na sala ali para falar com um espírito obsessor, que nome feio, né? Um espírito obsessor. Meu pai falava abecedado, a pessoa está abecedada. Lembra desse termo? Abecedada. Aí você vai falar com ele: mas você está ajudando ele a crescer. É isso que você quer? Não quero fazer ele crescer, eu quero piorar a vida dele. Mas você só está ajudando. Você só está ajudando porque ele está se resignando, ele está tendo paciência, ele compreende que ele precisa passar por isso. Imaginem só que beleza que seria isso, não é? Mas enfim, vamos seguir em frente. Esses inimigos nossos, sabem quem são? Aqueles que nós criamos desavenças, problemas do passado. Antigamente, a gente não pensava duas vezes para dar o chazinho da meia-noite. A gente realizava o chazinho da meia-noite. Agora não, a gente pensa, repensa, não faz, alguém tira da cabeça da gente, não é?
Então, antigamente, a gente não ficava só no pensamento, a gente ia para a ação. Criava desavenças, criava problemas, criava situações difíceis, né? E aí o que acontece? Eles permanecem ligados a nós. Vou contar uma historinha para relaxar um pouco. Então, vocês estão querendo dormir? Vou contar uma historinha. Tem uma senhora muito amiga do Chico Xavier, e ela então foi lá e falou com o Chico: Chico, é o seguinte, eu e meu marido fazemos um evangelho no lar há 30 anos, Chico. Não é uma benção? Ah, que alegria, que bom que é isso, não é? Que bom, que felicidade. Você não acha que eles poderiam dar um presente para a gente, Chico? O mundo espiritual dá um presente para a gente? Eu aconselho vocês não pedirem presente para o mundo espiritual. Nunca façam isso, nem número de loteria, nada disso, porque dá uma confusão lascada, viu? Aí o Chico falou: claro, obviamente, vou conversar com os nossos amigos, quem sabe eles podem te favorecer com alguma bênção, com alguma graça. Então, acho que próxima sexta-feira a gente vai fazer o evangelho de 30 anos. Vai lá, faz o evangelho. Vamos confiar, minha irmã, vamos confiar. Aí fizeram aquela alegria, aquela comemoração, 30 anos fazendo evangelho em casa. Que bênção, não é? Que alegria. Foram se deitar. Na manhã seguinte, a casa estava aberta, arrombaram o cofre, roubaram toda a joia da pessoa. A mulher ficou tão brava, tão brava. Escuta, Chico, que brincadeira é essa? Que presente é esse que os Espíritos dão pra gente? A gente 30 anos fazendo evangelho, para uma pessoa entrar em casa na hora que nós estamos dormindo, roubar nossas as joias, que é da joia da família, coisa tradicional da família, coisa antiga, tradicional. Como que pode ser uma coisa dessa, Chico? Mas muito bravo. Aí o Chico, com aquele jeitinho dele, explicou para ela o seguinte: mas realmente, minha irmã, vocês ganharam um presente. Mas você vai entender agora que presente é esse. Essas joias que vocês tinham em casa, algumas delas, a maioria delas, tinham sido adquiridas a preço de sangue. E por conta disso, essas pessoas que eram donas dessas joias se imantaram a elas, ficaram presas a ela. Então você tinha em casa uma dezena de pessoas presas a essa joia. Eles não saíam de lá, porque ninguém ia tirar as joias mais dele, que eles perderam a joia e morreram, mas agora ninguém ia tirar mais as joias dele. E aí, com esse furto, você sabe o que aconteceu? O ladrão levou as joias e levou quem com ele? Os 10 ou 15 que estavam junto com essa joia acompanharam e foram tudo junto com a joia. O ladrão levaram tudo para a sua casa. Olha só, fez uma limpeza na sua casa. Será que a gente tem condição de alcançar uma coisa dessa? Será que a gente teria condição de alcançar isso? Meu Deus do céu. Imagine, tantos anos de evangelho, você vê só, tantos anos de evangelho, mas aquelas joias estavam ali presas, não é? Porque, obviamente, eu deveria ter aberto o coração e pensado: meu Deus do céu, vamos guardar um tesouro desse para quando? Para quem? O que serve isso? Serve para alguma coisa? Para alguém, talvez? Tem alguma utilidade? Não é? É bonito, tudo, mas tem alguma utilidade? Uma coisinha ou outra a gente tem, não tem problema nenhum, mas você tem um monte de coisa, é uma espécie de doença, né? Vamos imaginar, né? Então, vejam como que funciona. Muitas vezes, sem a gente perceber, os espíritos são capazes de nos ajudar dessa forma, não é? Eles atuam por um negócio chamado influência mental. Pensamento de desânimo, de mágoa, de rancor, de revolta, de desânimo, todas essas coisas. Então, quando você está se sentindo assim, pode ser que você não esteja sendo bem inspirado. Pode ser, não é? O Kardec queria ter a prova de que os espíritos podem interferir na vida da gente. Na pergunta 459 do Livro dos Espíritos, que eu recomendo vocês não lerem, 459, Livro dos Espíritos, não lerem de jeito nenhum. Eu já falei também que vocês não devem pedir presentes para o mundo espiritual, né? Você viu que a mulher foi pedir e se lascou, né? Perdeu toda a joia. Limpou a casa dela, mas perdeu a joia. Não sei o que ela achou melhor, se ficasse com a joia ou se ficava com a sujeira, não sei, né? Tinha que decidir, não é mesmo? Na 459, o Kardec pergunta assim: os espíritos interferem na nossa vida?
E veio uma resposta em 3 níveis de solução. 3 degraus de solução. O primeiro degrau, mais simples de todos, diz assim: sim, interfere na nossa vida, sim. Seria tão bom se ele tivesse parado aí, não tivesse falado mais nada, mas eles falaram mais 2 coisas. Mais 2 coisas que eles falaram. Interferem na sua vida, sim. E o que mais que eles fazem? Muito mais do que você imagina. Vocês já pensaram nisso? Olha para o espelho. Quem é você? Pergunta para ele quem é você. E aí, o Kardec falou: não é possível, muito mais do que a gente imagina. Não acredito nisso, não acredito de jeito nenhum, não acredito. Aí o Kardec quis tirar a prova para saber se os espíritos interferem na nossa vida. E sabe o que ele fez? Ele ficou duvidando. E um belo dia veio um amigo e falou assim: olha, eu vim aqui para te dar uma prova que você não está acreditando. Nem sei exatamente o que é, mas eu vim aqui e vou te convidar para você ir no teatro comigo. Eles falaram: no teatro. Muito bem. Chegaram no teatro, o camarada tinha a convivência com os espíritos, a mediunidade. Ele falou assim: olha, tem um companheiro espiritual aqui que está falando para mim que você estava duvidando se os espíritos podem intervir na vida das pessoas, não é? Olha só o que vai acontecer agora. Eles pediram para você olhar naquele balcão do teatro. O balcão é aquela parte de fora que fica as pessoas... Acho que pode pagar mais, tipo camarote, um negócio assim, né? Aqueles lugares mais importantes, né? Falou para você olhar naquele balcão ali, camarote ali, aquelas 2 senhoras. Ele olhou, tudo bem, e daí? Não, é o seguinte, você está vendo como elas estão entretidas profundamente com a peça? Estão assim, quase babando na peça. Muito bem. E daí? E daí que ele está falando que ele vai convencer aquelas 2 senhoras a saírem do teatro e não voltarem mais. Ele deve ter pensado: Aí, daqui a pouco, ele olha assim meio de rabo de olho, vê as 2 mulheres conversando. Uma pega a bolsinha, a outra pega a bengalinha, uma coisinha, as coisinhas que tinham na época, levantam e saem. Mas acho que elas vão voltar, deve ter ido em algum lugar assim rápido, banheiro, alguma coisa, vão voltar. E vai, até a peça termina, elas não voltaram, foram embora. Aí o Kardec teve que acreditar. E aí veio o 3º nível da pergunta. Não raras vezes são eles que dirigem a tua vida. Esse é de lascar, né? Não, olha, interfere muito mais do que a gente imagina. Não raras vezes são eles que comandam a nossa vida. Vocês já conseguiram perceber isso em algum momento? Que você não quer fazer uma coisa e você no fundo acaba fazendo? Já repararam isso? Que você tem alguma ideia que você tem quase certeza que não é sua? Que você realiza alguma coisa que você pensa: meu Deus do céu, não era para ter feito dessa forma. Não raras vezes são eles que nos comandam a vida, não se esqueçam disso. Então, quando a coisa estiver meio esquisita, vai lá no espelho e fala assim: quem é você? Entenderam agora por que do espelho? Porque é muito provável que não seja a gente. E a gente até se estranha, fala: nossa, esse aí sou eu? Meu Deus do céu, esse sou eu. Então, façam esse teste, vocês vão perceber com muita clareza isso. Bom, então, agora a gente vem aqui com as orientações de Kardec, que está no capítulo 12, item 6, que é perdoar, não é só resistir à vingança, não guardar rancor, nem raiva, nem nada disso. Tem que ser um perdão sincero, quebrar aquele ciclo do ódio, sabe aquele ciclo do ódio? Bom, os espíritos interferem, influenciam sim na nossa vida, certo? O Emmanuel no Consolador ensina que é uma doença da alma, uma obsessão ou uma interferência de espírito inimigo, de inimigos desencarnados, é uma doença que nós temos da alma, que nós precisamos procurar saná-la, melhorá-la, não é? E o remédio é a oração, é o evangelho no lar, é a paciência, é a prática do bem, da caridade, fazer o outro feliz, não é? Isso é uma coisa que pode trazer para a gente muitos dividendos, muitos recursos.
Na maioria das vezes a gente não pensa nisso, porque a gente só pensa na gente, só pensando na gente a gente está por nossa própria conta. Quando a gente está por nossa própria conta, já repararam quando a gente está fazendo as coisas por nossa conta? Quando a gente não pede ajuda nenhuma, quando a gente quer fazer as coisas por nossa conta mesmo, não quer nem saber. Já repararam como que isso é complicado? A gente que trabalha na casa espírita pode dar esse exemplo. Quando chega na época de férias, final de ano, que a gente fica afastado uns 10, 15 dias, 20 dias, às vezes um mês, a gente quando vai chegando a primeiro, segundo, terceiro, quarto dia, fala, meu Deus do céu, preciso voltar urgente para casa, para o trabalho. Passa uma semana e fala, meu Deus, eu estou por minha conta, eu só faço bobagem, compra coisa que não precisa, faz crediário que não pode, sabe essas coisas? Umas confusão, né? Faz crédito, como é que chama? Consignado para neto, a gente faz umas coisas dessas, né? Você já fez, Bentão, algum crédito consignado para nenhum neto? Mas alguém pode pedir, viu? Viu, Lívia? Pode pedir. Se você pegar ele no mau momento, você consegue, viu? Para a avó também, pode pedir, tá bom? Pode pedir. A gente faz cada uma quando a gente está mal inspirado ou distante dos trabalhos que a gente realiza, porque nós estamos por nossa conta. E quando a gente está por nossa conta, a coisa é complicada. É só a gente voltar na nossa juventude, que a gente estava por nossa conta, veja quanta besteira a gente fez porque a gente estava por nossa conta, né? Claro que não são todos, que tem espíritos que já são evoluídos não fazem tanta besteira, mas assim, o espírito que é obrigado a fazer palestra, coitadinho, esse daí, ele está lascado. Bom, então é isso aí, vigiar os pensamentos, fazer prece pelos inimigos, mesmo que você não tenha nem noção, nem ideia, não é? De quem seja, de qual é o problema, nada disso. Você pode conversar com ele em silêncio, aqui no momento que nós estamos aqui, pedir desculpas e saber o que você pode ser útil, como você pode ser útil, não é? É uma coisa real, não pode ser uma coisa fajuta e nem falsa, né? E nem hipócrita, tem que ser uma coisa real. Você quer se melhorar? Tem que ser real. Se não for real, não perde nem tempo. O inimigo desencarnado não é um demônio, viu, gente? Ao contrário do que algumas casas falam, casas religiosas falam, não é? O inimigo desencarnado é um irmão nosso, também doente, que também está em sofrimento. E na maioria das vezes nós fizemos parte desse sofrimento dele, não é? E nós precisamos aprender a amar aos nossos inimigos. Fazei o bem a quem vos quer mal. Olha as recomendações de Jesus, olha a sabedoria de Jesus, que a gente não tem muita noção, não é? Com o perdão sincero, com a prece e o amor, nós quebramos correntes de ódio. Então, devagarzinho, nós vamos quebrando essas correntes de ódio. O nosso irmão Chico Xavier, muitas vezes, teve que cuidar de espíritos recém-encarnados, né? Que tinham vindo do mundo espiritual, porque eram inimigos dele no mundo espiritual. O Chico também tinha inimigos no mundo espiritual, não é só a gente que tinha, não. O Chico também tinha. E aí algumas soluções vinham com um bebê, né? Para ele cuidar. Uma criancinha lá para ele conhecer, para ele ajudar, para ele a favorecer. Se o Chico recebia essas crianças, que foram algumas, poucas, não foram muitas, mas algumas poucas, imaginem um médium que teve lá em Salvador, que tinha uma creche com não sei quantas crianças, não é? Ele mesmo relata, não é, que alguns casos ele teve que receber em carne e osso, nas mãos dele, não é? Alguns inimigos do passado dele, não é? Então, às vezes, a gente acalenta no nosso seio, no nosso peito, fala, que alegria, meu filho, não é? Então, porque nós estamos resolvendo um problema de carne e osso nessa encarnação. Não se assustem, viu, gente? Não se assustem com isso, mas a ideia é que a gente procure fazer cada vez menos as coisas erradas e mais as coisas certas. Esse é o nosso objetivo. E para a gente sair daqui, como eu disse, andar em uma linha muito estreita.